Pessoal, vocês sempre me ouvem falando aqui a respeito da importância da intervenção precoce e a gente sempre bate num ponto, numa tecla, que é a questão da neuroplasticidade, da plasticidade cerebral. Todo mundo sabe disso já, né? Ou seja, o cérebro, quanto mais novo ele é, mais plástico ele é. O que significa isso? O cérebro, quanto mais jovem, mais fácil ele absorver comportamentos novos, mais fácil ele desenvolver novas habilidades. Isso todo mundo já sabe, mas eu quero hoje te colocar uma outra perspectiva. Você concorda que se você observar crianças de 2 anos, crianças típicas, tá? Vamos falar de crianças típicas. Crianças típicas de 2 anos de idade, elas não se comportam mais ou menos de uma forma semelhante? Você concorda que elas têm mais ou menos os mesmos interesses, que na forma de andar elas andam mais ou menos na mesma velocidade, elas têm mais ou menos a mesma capacidade motora, elas têm mais ou menos a mesma capacidade de falar, elas têm mais ou menos a mesma capacidade de entender o que os outros falam? Não é verdade isso? Se a gente observar, em média, pessoas típicas têm um desenvolvimento mais ou menos semelhante. Claro que resguardadas as enormes diferenças da neurodiversidade humana, mas pessoas de desenvolvimento neurotípico têm mais ou menos um desenvolvimento semelhante, né? Então, se você for analisar, por exemplo, andar, não existe uma pessoa típica que vai andar com 10 anos de idade, não existe. Andar é ali mais ou menos com 12 meses, com 14 meses, tal, às vezes um pouco antes, um pouco depois, tal. Bom, por que eu quero falar isso? Onde eu quero chegar falando isso? Que quando você mistura pessoas de mesma idade, essas pessoas têm comportamentos mais ou menos parecidos. E por que isso é muito relevante do ponto de vista do aprendizado social? Porque o aprendizado, vocês já me ouviram falar inúmeras vezes, ele acontece muito frequentemente através de cópias de comportamento, né? Então esses comportamentos eles são copiados, eles vão sendo reforçados em contingência natural e eles vão sendo absorvidos, adquiridos por aquele indivíduo. Agora, se as pessoas se comportam de formas mais ou menos semelhantes dentro da mesma idade cronológica, você concorda que se eu resolver misturar um indivíduo de 6 anos de idade com um indivíduo de 3 anos de idade, a cópia de comportamento vai ficar muito comprometida? Por quê? Porque indivíduos de 2, 3 anos de idade se comportam de uma forma, indivíduos de 5, 6 anos de idade se comportam de outra forma. Então, pessoal, se a gente tem uma intervenção precoce, você tem uma criança que, sei lá, tem uma deficiência intelectual, paralisia cerebral, autismo, não importa, mas ela tem um atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor. Se eu começo a corrigir esses atrasos desde muito pequena, essa criança ela vai tendo um desenvolvimento dentro daquela microsociedade onde ela vive, mais ou menos de igual para igual com as outras crianças, o que possibilita um aprendizado por cópia. Então, na própria contingência natural, aonde essa criança está crescendo, como ela vai tendo cada vez menos diferença de comportamento com as outras crianças, porque ela está sendo corrigida, ela está sendo ensinada, né? Ou seja, ela está tendo uma aceleração do seu desenvolvimento que outrora estava muito atrasado, ela consegue continuar aprendendo mesmo fora da clínica. Conforme ela vai vivendo junto com crianças de mesma idade cronológica, ela vai aprendendo. Agora, olha de uma outra perspectiva. Vamos agora imaginar uma criança com autismo, com síndrome de Down, não importa, que tenha um grande atraso no seu desenvolvimento neuropsicomotor, mas essa criança não sofre uma intervenção precoce. Essa criança começa a ser abordada, sei lá, com 4, 5, 6, 7 anos de idade. Você compreende que com 4, 5, 6, 7 anos de idade, como ela não sofreu uma intervenção precoce, agora, com 4, 5, 6 anos de idade, ela tem uma enorme diferença para as outras crianças. Então ela pode se comportar, vou dar um chute, tá? Como uma criança, por exemplo, de 2 anos de idade, como uma criança de 1 ano e meio de idade. Do ponto de vista, por exemplo, da fala, sei lá, ela está com 5 anos e ela fala 10 palavras. Ela se comporta como uma criança de 14, 15, 18 meses. Ou ela está com 6 anos de idade e ela não entende o que as pessoas falam. Ela se comporta como uma criança abaixo de 1 ano de idade. Você entende que quando você não faz a intervenção precoce, chega um momento que é muito difícil você manter essa criança junto com pares de mesma idade. Por quê? Porque o funcionamento cerebral dessa criança
não é mais condizente com a idade cronológica dela. E aí, muitas vezes, você se vê forçado a misturar essa criança com crianças muito mais novas. Mas vocês lembram da história que criança aprende por cópia de comportamento? Se ela aprende por cópia de comportamento, você pega uma criança de 6 e quer misturar com uma criança de 3, ela vai conseguir aprender comportamentos de crianças de 6? Não. Ela vai absorver comportamentos de uma criança muito mais nova e vai sofrendo um processo de infantilização. Isso, pessoal, é mais uma explicação que eu gosto sempre de ensinar em aula, que fala sobre a importância da intervenção precoce. Uma vez, muito tempo atrás, me chamaram numa audiência para falar um pouco, essas audiências de julgamento de plano de saúde, coisa e tal, e me pediram para dar uma explicação. E foi essa explicação que eu dei, e foi essa explicação que foi capaz de convencer o juiz a respeito da importância da intervenção precoce. Por quê? Porque ela é muito clara, ela é muito evidente, qualquer pessoa pode compreender essa explicação.